trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que o furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Desta vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no segredo. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Graça e paz de Jesus Cristo, meu povo. Estou eu aqui de volta, cheio de disposição. Glorificado seja o nome do nosso Deus, aquele que está pronto a te servir. É mole. O Deus está pronto a te servir. Servir como? Servir com conselhos, com carinho, com provisão. Te servir de várias maneiras. Ele tem várias formas de te servir. Ele já te serviu de uma forma mais poderosa ainda. Ele deu o seu próprio filho para morrer no seu lugar. Então, amados, nós não temos que falar, nós só temos que agradecer. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Só temos que agradecer ao nosso Deus, porque Ele é Senhor da vida. Ele que soprou o Espírito de vida sobre a sua, sobre a minha vida. E é por isso que mesmo passando lutas e dificuldades e tribulações, a gente tem que glorificar o nome dEle, porque um dia, amados, em Romanos capítulo 8, 18, ele diz que a glória que nós teremos que ver como filhos de Deus será muito maior. A glória celestial, a glória quando estaremos junto do Pai, é muito maior do que os sofrimentos que nós passamos aqui na terra. Então, existe uma promessa de vida eterna, uma promessa que faz com que você e eu possamos nos regozijar desde já, porque a gente não comemora lá na frente, não, a gente comemora antes, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Então, amado, eu estou de volta porque o Senhor me concedeu essa oportunidade de estar novamente às quinta-feiras com você para falar desse Deus maravilhoso, poderoso, servindo a Ele. Eu sirvo a Ele, sabe por quê? Porque Ele já te serviu. Ele serve a você, como eu te falei, de várias formas. Ele está aqui, mas Ele está aí na tua casa. Se você perceber e falar com Ele, Ele vai te atender. Ele é maravilhoso, esse é o Deus verdadeiro, é o Deus de Jesus Cristo, é o Deus de ontem, de hoje, será o mesmo eternamente, que cura, que liberta, que salva e que fala com você ainda hoje, fala de forma poderosa. Eu só tenho que agradecer esse Deus. Passei por momentos de luta, de dificuldade, chorei, me bati na porta dele, não parava de bater na porta. Ele diz: batei e abri-vos-á, buscai e achareis. Eu não posso parar de bater. Esse Deus é maravilhoso. E Ele, você tem que agradecer. Te agradeço, meu
Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Ele é Senhor da vida. Ele já tirou você do trebedal de lama. Ele fez muito mais e quer fazer mais por você, porque Ele é um Deus tremendo. Eu quero falar com você um pouquinho sobre Daniel. Eu queria muito conhecer. Lá no céu a gente vai conhecer Daniel. Daniel teve uma experiência que é assim, uma coisa que marcou a história de Israel. Se você não sabe, depois da mudança, do exílio da Babilônia, Daniel teve uma interferência muito grande neste exílio, porque o exílio é uma coisa triste. Eles saíram da terra deles, saíram do templo de Jerusalém, destruído foi o templo, o povo ficou lá passando necessidade, foram invadidos pelos babilônios, levou um monte de gente cativo para a Babilônia, mas só que ele levou pessoas para a Babilônia, pessoas que tinham um temor de Deus, pessoas que eram chamadas segundo o propósito de Deus. Quando você é chamado segundo o propósito de Deus, todas as coisas cooperam para você. Pastor, Romanos 8:28, isso aí, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Daniel foi chamado. E Daniel, eles levaram Daniel lá para a Babilônia, mal sabia que estavam levando ali, não estavam levando só um homem, mas estavam levando ali a Deus junto com ele. Por isso que eu digo, onde você coloca a planta dos pés, não se esqueça, a tua identidade é celestial, você tem uma carteira de identidade no céu porque você entregou sua vida para Jesus. Então você tem um documento celestial dentro de você que é o Espírito de Deus, por isso você não deve se abalar. Ou seja, pode se abater, pode chorar, pode ficar triste, mas vai buscar a presença do Pai, porque Ele tem uma resposta para você e com certeza Ele vai te livrar. Olha que Ele me livrou. Eu quero ler aqui Daniel capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele. O Senhor entregou nas mãos dele. Quando você fala assim, Deus entregou a mão do inimigo, não. Quem entrega somos nós. O Senhor deixa. Quando você fala assim, eu não quero Deus, eu quero servir a outros deuses, Ele pode fazer o quê? Serve. Então vai lá. Agora você fica vulnerável. Se você entrega a sua vida para outros deuses, você fica vulnerável, você cai na mão do inimigo. Aí Babilônia foi lá e entrou lá dentro de Judá e invadiu Judá. E alguns dos utensílios da casa de Deus, Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus. Ou seja, ele pegou todos aqueles objetos de ouro que Davi tinha preparado no templo de Jerusalém, levou lá para a Babilônia. Olha que coisa horrível. Destruiu o templo, destruiu as muralhas para o templo de seu Deus e o pôs na casa do tesouro de seu Deus, porque era ouro, era tesouro, era coisa muito riquíssima. Se você for ver lá o final, quando Daniel preparou para Salomão fazer o templo, ele pegou as melhores ofertas, fez tudo de ouro, fez o melhor que podia para Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Eu queria parar aqui só para ver como que a Babilônia, nós podemos ver aqui que os babilônios traziam aqueles pessoas mais inteligentes, de boa aparência, sábios, instruídos, para trabalhar para ele. E à medida que ele fazia isso, chamava-se discipulado. Ele discipulava o pessoal com a cultura da Babilônia, dava melhor comida, dava melhor bebida, dava melhor casa, e falava assim, vocês agora são daqui, vocês agora são babilônios, eu vou te ensinar a língua de nós, a nossa cultura, os nossos deuses, vocês são um dos nossos, porque vocês vão trabalhar para nós e vão ganhar muito bem, vão ser felizes, porque vocês são sábios, nós chamamos vocês lá de Israel, para vocês serem sábios aqui. Essa era a forma de fazer com que o povo de Israel que saiu servisse na Babilônia.
Amados, o inimigo faz isso com muitas pessoas que estão aí devendo favores aos deuses estranhos, que é o diabo, fazendo com que a sua vida seja manipulada por eles. Ou seja, para poder ter benefícios. E o próprio da Babilônia viu que o povo que veio de lá, que não era crente, com certeza aceitou. Muitas vezes nós aceitamos as coisas do mundo para poder não sofrer dificuldades e lutas. Então ele foi aqui e pediu a Aspenaz que lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Para vocês agora vão ser caldeus. Agora o que Jesus Cristo faz? Chama você? Obriga você? Não, não obriga você. Não manda você. Se você não quiser, você não aceita Jesus. Ele bate na porta e diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Lá ele fala isso, entendeu? Ele não força a barra. Mas se você quiser entrar no reino, você tem que conhecer a língua do Espírito Santo. Pastor, qual é a língua do Espírito Santo? É a língua dos anjos. É quando você é batizado, quando você entrega a sua vida para Deus. Aí você começa a conhecer o Espírito Santo. Aí você começa a receber o caráter de Cristo através do Espírito Santo, que é o fruto do Espírito. É tremendo, mano. Mas não é nada obrigado, é doação. Jesus morreu e deixou os dons para você e para mim, para que a gente possa superar as nossas lutas e dificuldades nessa terra. Amém, querido? Dá um glória a Deus bem alto aí no que eu escuto daqui. Aleluia. Então ele fez lá a mesma coisa, ele quer fazer igual o que Deus faz, ensinar a cultura para poder discipular, para que eles sejam caldeus. Mas Jesus te discipula para você ser um cidadão celeste, para você morar com Cristo na glória. Aleluia. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho. O vinho que ele bebia, o vinho que o próprio rei bebia, ele dava para essas pessoas. Bebia do melhor, dava do melhor. A pessoa que queria, falei, poxa, saí lá de Israel, estou aqui muito melhor, estou me sentindo muito bem aqui, estou na mamata aqui. Tem mulheres, tem concubinas. Under the sleep mode. Aí, amados, é isso que acontece também no mundo. O mundo quer te oferecer coisas que são entretenimentos passageiros. Mas Deus quer te dar alguma coisa que vai ficar eternamente dentro de você. Então, amados, aqui em Daniel capítulo 1, ele fala também o seguinte: os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos. 3 anos sendo educados. Já na Bíblia, quando Paulo prega e discipula um povo há 3 anos, para poder ser cidadão celestial, 3 anos. Quantos anos Jesus Cristo ficou aqui na terra? Então, exemplo, amado. Então, ele estava tentando conquistar um povo para poder fortalecer as suas bases. É assim que eles fazem. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, né? Já mudou o nome de Daniel. Não, você Daniel, não vai ser Daniel não, você vai ser Beltesazar, que é um nome babilônio. Ananias, Sadraque, Ananias vai se chamar Sadraque, Misael, Mesaque, e Azarias se chamaria Abednego. Até isso eles faziam, numerologia, para poder ser servos da Babilônia e servos do Nabucodonosor. Mas só que Daniel era crente, fiel, e resolveu não se contaminar. No versículo 8, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Não quero esse vinho, não. Não importa se o vinho é gostoso, se o vinho é da safra de 1500 e tanto, não importa. Eu não me contamino. Eu não quero me contaminar com os deuses deste mundo. Eu sou separado para Deus. Eu vivo para Deus e para Deus eu vou viver para sempre. Pode fazer o que for, as lutas podem vir, nada, nem ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você conhece esse texto? Né? É tremendo, né? Romanos capítulo 8 também, 38, 40, está lá. Ó. Amém? E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos eunucos, dos cozinheiros. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: eu tenho medo de fazer isso, de dar essa comida para você separada. Eu tenho medo do meu senhor, do Nabucodonosor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se eles receber que o rosto de vocês está mais abatido,
que o rosto dos outros jovens da mesma idade, né, estiver mais abatido que os outros da mesma idade que vocês têm, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Ou seja, vocês não vão comer a comida do rei, vocês vão ficar fracos, não vão. E o rei percebeu, o que está vendo com ele? Eles estão anêmicos ali, estão abatidos porque não querem comer a comida do rei? O que houve? O que aconteceu? Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, foi o chefe da cozinha. E quem era o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Disse Daniel para ele: por favor, faça uma experiência com estes teus servos durante 10 dias. Dê-me legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os dos jovens que comem as finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com este servo. Essa alimentação é boa, legumes e água. Até hoje, os nutricionistas copiam de Daniel. A sabedoria de Deus, ela é tremenda, ela é verdadeira, ela é sábia. Antes que o mundo conhece Deus, já te revelou tudo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus é tremendo, esse Deus é grande. E aí, amados? O cozinheiro-chefe concordou, tá bom. Durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor. Eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas de iguaria do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho e devia beber e lhes dar legumes. Ora, esses 4 jovens, Deus deu, por causa disso, deu conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ou seja, esse jejum, ou essa forma de fidelidade de Deus, faz com que eu e você nos usufruímos dos dons espirituais, da glória de Deus, do poder de Deus, da unção do Espírito Santo de Deus, para favorecer a nós na nossa vida. Deus é tremendo, amados. Às vezes você olha as coisas do mundo, parece que são melhores do que você tem dentro de casa. Não, Deus separou o melhor para você. Deus seja louvado, Rosângela. Deus seja louvado, porque esse Deus que está aqui, Ele está aí, a Fátima, a Maria Helena em Brasília, Deus quer fazer com que você cada dia mais busque a presença dEle, a alimentação dEle, a unção dEle, o jejum, as orações, porque Ele quer te dar mais presença, Ele quer te dar unção, Ele quer te dar dons, para você poder lutar nesse dia a dia. Mas isso aconteceu lá na Babilônia. Às vezes a gente pensa que nós temos aqui uma facilidade que a gente não precisa ser obrigado a nada. Nós estamos livres. Nós podemos viver de acordo com o que Deus quer. Nós somos um país livre que nós podemos adorar esse Deus e fazer a vontade do Papai do céu. E Ele quer trabalhar nas nossas vidas. E o que aconteceu, amados? Aí Deus, quando prepara as pessoas, Ele chama você para o propósito dEle, Ele prepara algo para você fazer. Como eu quero fazer quando eu chamei aqui para fazer um curso de discipulado. Para quê? Para você trabalhar na obra de Deus. Porque Deus vai te dar unção. Não foi bom aquele período que nós trabalhamos juntos? Foi ótimo. Para quê? Para que Deus capacite cada um de nós. Para que quando venham as tribulações e as lutas, você vai ter testemunha de vencer essas batalhas. E você vai poder ajudar outras pessoas. Aqui, amados, nós podemos ver o seguinte, que no segundo ano do rei, no capítulo 2, do reinado de Nabucodonosor, o Nabucodonosor teve sonho que deixaria o perturbado sem poder dormir. E o rei mandou chamar os magos, encantadores, feiticeiros, caldeus, para que dissesse que ele havia sonhado. E eles vieram e se apresentaram diante do rei, e ele disse: tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: que o rei vive eternamente, conte o sonho e estes seus servos, e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e sua interpretação, vocês serão despedaçados. Ou seja, ele queria que não somente os magos, os conselheiros do rei, interpretassem o sonho, mas também contassem qual foi o sonho.
Se vocês são homens que têm deuses, que conhecem os deuses, então Deus sabe o que eu sonhei. Então diz, mas o diabo não sabe o que você sonhou. Pastor, mas eu sonhei coisa ruim, não. Pode ser coisa que você viu, filme de terror, alguma coisa, mas o diabo não pode interpretar seu sonho. Onisciente, só existe um, o teu Deus vivo e poderoso. Aleluia. Não, glória a Deus aí, irmão. Então não podia. Ninguém podia interpretar o sonho do Nabucodonosor. Né? E ele ia matar todo mundo. No versículo 24 diz assim: por isso Daniel foi falar com Arioque, o rei, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia, leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque foi depressa, levou Daniel à presença do rei e lhe disse: achei um dos filhos dos exilados de Judá que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar: você é capaz de contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem demônio, nem nada, nem encantador, ninguém pode te revelar não, Nabucodonosor. Aqui ninguém revela, mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são estes. E depois Daniel revelou o sonho todo para ele. Eu quero dizer isso para você, essa palavra vai ficar até aqui. Se você quiser ler aqui a interpretação, pode ler o livro de Daniel, mas eu quero te dizer que Deus conhece você, e Deus te dá capacitação, te dá dons, te dá unção para você viver esse mundo. Não importa a pressão que você está sofrendo, mas Deus está indo na sua casa, enviando anjos na sua casa, e eu vou orar por você, para que a glória dele se manifeste, para que o poder dele possa arrancar todas as sequelas do inferno da sua vida, da sua casa. Senhor, em nome de Jesus, aquele que ouvia a minha oração, Pai, eu passei por momentos em que só o Senhor sabe. E eu tenho certeza que eu saí dali, Pai, com uma unção especial de cura, de libertação e de milagres. E quero passar esse mover do Teu Espírito para essas pessoas que estão passando, que estão perturbadas, que estão com medo do futuro. Mas o futuro pertence ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu invoco a Tua presença e peço, Pai, visita Casa Lar. Visita marido, visita esposa, visita filho, visita, Senhor Deus, cada condição financeira, cada saúde, e começa, Senhor Deus, a libertar dos cativos, dos oprimidos, e tudo aquilo que possa ser pressão psicológica, pressão nervosa. Ó Deus, em nome de Jesus, o Cristo vivo, todo-poderoso, sai todo mal, varre da presença de Deus, todo mal tem que sair, para a glória de Deus vivo, Deus Pai, em nome de Jesus, que você seja liberta, que você seja curado, que você seja cheio da glória de Deus, para receber e não ter medo das ações contra a sua vida, em nome e por amor de Jesus. Estou encerrando por aqui nesse culto, e quinta-feira eu estou de volta. Agora, domingo de manhã não vai ter culto na igreja não, tá? Domingo de manhã na nossa igreja metodista, nós vamos sair em retiro amanhã. Mas nós estamos em retiro lá em Papucaia, no sítio, onde Deus vai revelar muitas coisas. É tremendo o que Deus vai fazer no nosso retiro, né? É um retiro do Impacto 3, é o terceiro retiro de Impacto 3, e vai ser uma glória. Não deixe de ir, não, mas agora já está fechado, mas no próximo não deixa de ir não, porque vai ser muito bom. Deus abençoe vocês. Fique na paz de Jesus Cristo. Tchau, tchau. Amém.